Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga Caixa d'Água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo, é isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer facções, para causar divisão, para invadir campo de ninguém, nem para denegrir, nem para falar mal de ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade na sua totalidade. A verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que liberta o ser humano é a verdade. Nós não estamos aqui para confrontar com as denominações, não. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Agora, as denominações estão cheias de credo, dogmas e doutrinas falsas. E eu desafio a qualquer um, como já desafiei aqui nesta programação, a mostrar pelo menos uma doutrina bíblica nessas denominações que estão de acordo com a palavra. Nós já pregamos aqui sobre o batismo. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo. Já falamos sobre a ceia com pão asmo, com vinho puro, com lava-pés. Nós já falamos que mulheres não devem exercer os ofícios ministeriais em hipótese nenhuma. A Bíblia diz que as mulheres estejam caladas na igreja. Nós já falamos aqui sobre a Trindade. A Trindade é um paganismo, é um dogma católico que foi oficializada no ano 325 no Concílio de Nicéia. Então, e nós vamos falar aqui de uma doutrina tremenda que foi a queda no Éden. Todos pensam que a queda no Éden foi Eva comer uma maçã, ou uma banana, ou uma uva, ou uma pera, uma fruta. Mas na verdade a Bíblia diz que foi fruto e não fruta. E nós vamos explicar tudo detalhado aqui sobre o fruto proibido. O que era o fruto proibido? Que as denominações não entendem isto. E nós vamos explicar claramente a doutrina da semente da serpente. Muito bem, desta feita nós vamos continuar aqui falando sobre expulsando demônios, demonologia, expulsando demônios. Nós estamos nesta parte. Quando Jesus expeliu os demônios das pessoas, elas ficavam curadas. E aí nós falamos sobre Maria Madalena, aquela que tinha 7 demônios. Jesus expeliu dela 7 demônios. Então veja só, ao expelir os 7 demônios que tinha nela, ela foi curada. Aqueles demônios em Maria Madalena dava a ela uma natureza pecaminosa. Observe, ela tinha 7 demônios: demônios de orgulho, jactância, depravação, imundície, vulgaridade, emulação e contenda. O profeta William Marion Branham falou isto. Ele disse que ela tinha esses 7 demônios que levava ela a ter uma vida daquela maneira, uma vida libertina.
Os demônios entram nas pessoas, o profeta explicou, e dão àquelas pessoas uma natureza. E para Maria Madalena, deu todas estas coisas porque ela tinha 7. Ela tinha orgulho, jactância, imundícia, depravação, vulgaridade, emulação e contenda, a qual nós explicamos cada um desses demônios que estão nas pessoas hoje, levando as pessoas a ter uma natureza. Conforme tem aquele demônio, o demônio dá a natureza àquela pessoa. E tem pessoas que têm natureza de briga, natureza de competição, natureza de orgulho, orgulhoso. Tem pessoas que são depravadas, são demônios que entram nos corpos das pessoas, como o profeta falou, e dão àquelas pessoas uma natureza. Inclina elas a praticarem aquelas coisas. No caso de Maria Madalena, ela tinha 7 demônios. Mas vamos ler aqui. Vamos tomar uma escritura para fixar a nossa base de hoje. E você vai ver que Maria Madalena foi liberta e teve uma experiência real com Cristo. E ela também estava no Pentecoste, fazia parte daqueles 120 que receberam. O Espírito Santo desceu sobre eles. Então veja só. Mas ela teve grandes experiências. E ela seguia Jesus. E teve uma grande experiência maravilhosa. Ela foi liberta. E o que as pessoas precisam hoje é serem libertas na alma. Ter uma experiência real com Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 9. Acompanhe comigo, por favor. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Pai, tua palavra é a verdade. Unge os ouvidos e os corações daqueles que estão do outro lado. Unge os meus lábios e o meu coração para pregar a tua palavra. Ajuda o povo a compreender, meu Deus. Abre o entendimento do coração das pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados, a todos que estão conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM Nova Olinda e pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, que Deus vos abençoe. Observe. Maria Madalena, ela foi liberta. Realmente foi liberta e teve uma experiência real com Cristo. Jesus disse: seu grande amor prova que seus muitos pecados foram perdoados. Eram muitos pecados. Ela tinha 7 demônios e Jesus expeliu todos os 7 demônios dela. Jesus é especialista em expulsar demônio. Começou expulsando ele no céu, atirando ele para a terra, porque no céu não havia lugar para ele. Satanás veio aqui se apossar de corpos, usar corpos, inclusive de pessoas eleitas de Deus, mas Jesus veio do céu à terra, Jesus Cristo veio do céu à terra, para também expulsar ele dos corpos das pessoas e libertar estas pessoas que estavam presas por Satanás, Satanás dando a estas pessoas uma natureza pecaminosa. No caso de Maria Madalena, ela tinha 7 demônios, como já citei para vocês: orgulho, jactância, depravação, imundície, vulgaridade, emulação e contenda. Tudo isso estava naquela mulher. Agora observe, ela realmente teve uma libertação e uma experiência real com Cristo, a ponto de, quando Cristo ressuscitou, a primeira pessoa a quem Jesus apareceu foi a Maria Madalena. E a Bíblia faz questão de especificar aquela que ele expulsou dela 7
demônios. Observe, 7 é o número da perfeição. Tinha uma coisa que aquela mulher era perfeita em demônios. Demônios dando a natureza àquela mulher, 7 espíritos imundos naquela vida, levando ela a viver uma vida depravada de imundície. Observe, ela era perfeita nisto. Você vai ver que na numerologia bíblica, 0 é o número da aliança, porque Jesus se fez 0 no Calvário por nós, para que nós tivéssemos uma aliança com Ele. 1 é o número de Deus, Deus é 1. 2 é o número de companheirismo e testemunho. Jesus enviava seus discípulos de 2 em 2, e você vai ver que companheirismo é dividir o mesmo barco, dividir o mesmo assento, dividir o mesmo salva-vidas e chegar à praia juntos. 3 é o número da conclusão e está ligado à perfeição. Jesus muitas vezes, Deus completa sua obra em 3, os três ofícios de Deus, como Pai, como Filho, como Espírito Santo, completa sua obra de redenção. 4 é o número da libertação. No 4º dia, ele tirou Lázaro do sepulcro que estava fedendo. É o número do cosmo, o 4. O 5 é o número da graça. Graça tem 5 letras, Jesus tem 5 letras. A palavra labor também tem 5 letras, e labor quer dizer trabalho. E foi o trabalho de Deus para nos resgatar, enviando seu Filho, e Cristo sofrendo, padecendo na cruz como a graça divina para nos resgatar. 6 é o número da imperfeição, é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, quando você vê o número 6, é o número da imperfeição. Observe a mulher samaritana. Ela tinha tido 5 maridos e agora estava com o 6º, mas o 6º, ela estava vivendo uma relação de adultério. Tinha tomado aquele marido de outra pessoa. Mas agora ela vai trocar o 6º pelo 7º. O 7º que ela encontrou foi Cristo, então ela encontrou a liberdade, a libertação. E nunca mais ela voltou a praticar aquelas coisas. 7 é o número da perfeição. Você sabe muito bem. Então veja só, Maria Madalena era perfeita em demônios. Era uma natureza pecaminosa que o diabo dava para ela, 7 espíritos imundos naquela vida. Mas foi liberta. E pessoas que são libertas, verdadeiramente libertas, que teve uma libertação total, elas são agradecidas. Só quem conhece a força do perdão, o amor de Deus, sabe valorizar isto, não sabe? E Maria Madalena sabia valorizar e seguia Cristo. Então o profeta William Branham disse assim, aquela mulherzinha, ela teve 7 demônios expulsos dela. Ela conhecia o poder de Deus, que poderia arrancar o orgulho, peso e tudo mais dela, que poderia arrancar dela aquele espírito egoísta de escola superior e poderia fazer dela uma nova criatura. Ele expulsou 7 demônios dela. Observe. Todos esses 7 demônios davam a Maria Madalena uma natureza pecaminosa. Esse é o maior milagre que existe. Observe. As pessoas estão correndo atrás de carro novo, de casa boa, de um milagre para o seu corpo. Mas o maior milagre é transformar um pecador em santo. É transformar uma vida pecaminosa, é colocar naquela natureza pecaminosa, tirar aquela natureza pecaminosa da pessoa e colocar a natureza de Cristo.
Isto é o maior milagre que existe. Esta é a coisa mais importante que existe, porque o resto virá para a tua vida. Quando você passa a ter uma nova natureza, Jesus te liberta totalmente. Então você passa a ter experiências com Ele. E Deus vai, e Cristo vai te encher com o Espírito Santo. Pode ter certeza disto. O mais importante para um cristão é a nova natureza. Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. O que é uma coisa necessária? É uma coisa indispensável, uma coisa que não pode faltar. Necessário vos é ter uma nova natureza. É o mais necessário, é o mais importante do que ter uma cura nos olhos, uma cura no ouvido, só no corpo, não. O necessário é ter uma nova natureza. Isto é o maior milagre. É transformar um pecador em santo. Tem gente correndo atrás de tantas coisas nesta terra. Eu sei que eu quero os dois. Eu quero ter uma nova natureza que me faça perdoar, amar, viver para Cristo, honrar a Cristo. É o mais importante. Eu sei que curas do corpo virá, porque isso são promessas divinas. Mas qual é a minha prioridade? Ter uma nova natureza, para que eu seja reconhecido como um filho de Deus. Como é que se reconhece um filho de Deus? Pela uma cura de uma depressão? Pela uma cura de uma cegueira? Pela uma cura de um câncer? É assim que se conhece um cristão? Não. Como é que se conhece que você é um filho de Deus? Vamos ler aqui Mateus capítulo 5, a partir do 43. Observe. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizes, fazer o bem aos que vos odeia e orai pelos que vos maltrata e vos persegue. Para quê? Qual é a finalidade? Para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Você só consegue fazer isto com uma nova natureza. Fora disto, você não consegue fazer isto. A gente vê pessoas dentro das igrejas denominacionais. Elas dizem que tem Cristo, mas não conseguem perdoar aquele que lhe ofendeu. Como esta pessoa tem Cristo? A gente vê pessoas dentro do próprio tabernáculo que trata seu marido mal, que trata seu irmão mal. Como estas pessoas têm a nova natureza neles? O maior milagre é ter uma nova natureza. Olha, amar os inimigos, bendizer o que vos maldiz, fazer o bem a quem te odeia e orar pelos que vos perseguem. Agora vejam, amar, bendizer, fazer o bem e orar, para que sejais filhos do vosso Pai celestial que estás no céu. Como se reconhece que uma pessoa é filho de Deus? Por essas 4 coisas. Quando ele é capaz de amar o inimigo, ele não vai conviver com o inimigo, mas ele vai amar o inimigo. Amar. Conviver com o inimigo não, vai dar problema. A Bíblia não manda você andar junto com o inimigo. Diz que você deve amar o inimigo. Ele é seu inimigo, mas você ama ele, você está pronto a ajudar. No dia que ele precisar de ajuda sua, você ajude. No dia que ele vier até você, ame ele e perdoe. Amar o inimigo.
bendizeres os que vos maldizem. Alguém falou mal de você, você fala bem deles. Isto é só para quem tem uma nova natureza, a natureza divina, a natureza do Cordeiro em sua vida. Agora veja, fazer o bem aos que vos odeia, ele me odeia, mas eu faço bem para ele. E orar por os que vos maltratam e os que vos perseguem. Quem está disposto a ter uma natureza desta? São poucos aqueles que estão dispostos a ter uma natureza desta. E só terão uma natureza desta aqueles que tiveram uma libertação total. Aqueles que realmente gozaram de uma experiência com Deus. Então veja. Judas Iscariotes estava curando enfermos, expulsando demônio e ressuscitando mortos. Os perdidos também cura enfermos, expulsa demônios e ressuscita mortos. Observe. Mas os perdidos não podem ter uma nova natureza, a natureza de Cristo. Agora, entenda junto comigo. Olha como isso é tremendo. Judas Iscariotes estava curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos. Se reconhece um cristão por isso? Não. Pelo poder, não. Mas pela sua nova natureza. Quando ele é capaz de amar o inimigo, bendizer o que vos maldizem, fazer o bem aos que vos odeiam e orar pelos que vos perseguem. Esse tem uma nova natureza. Esse sim é um cristão, um filho de Deus. Mas é pelo poder que ele tem? Não. Judas Iscariotes estava expulsando demônios, curando enfermos, ressuscitando mortos, mas a sua natureza era de trair o seu próprio mestre. Observe. Até tem aquela história que o escorpião estava morrendo afogado, mas o sapo veio para ajudar ao escorpião. E o escorpião pedia ajuda ao sapo. O sapo disse: não, eu não vou ajudar você porque você vai me picar. Ele disse: não vou fazer isto. Então o sapo foi, pegou o escorpião e ajudou o escorpião a sair da água. Quando o escorpião estava saindo, quando o sapo estava saindo, levando o escorpião, chegando em terra, o escorpião deu uma picada no sapo. O sapo disse: mas você prometeu que não faria isto? Ele disse: é porque minha natureza é de ferrar as pessoas. Esta é a minha natureza, eu tenho que fazer isto. Observe, qual era a natureza que estava em Judas Iscariotes? Uma natureza demoníaca de trair Jesus, porque ele era o filho da perdição. Um diabo estava no meio dos apóstolos ali, e olha que Judas estava curando enfermos, expulsando demônios e ressuscitando mortos. Não estou dizendo que Satanás cura, Satanás não cura. Mas Judas tinha a natureza diabólica. Satanás não pode curar, o profeta falou isto. Então veja só, o que é necessário é uma nova natureza. E Maria Madalena gozou dessa nova natureza, o profeta nos diz aqui claramente. Olha só. Então os 7 demônios foram expulsos dela. Ela pensava que era muito bonita, que não havia ninguém como ela. Mas quando Jesus falou de ser limpa, tudo aquilo deixou. Se tornou uma nova pessoa. Ela não era tão bonita na sua própria opinião agora, mas ela se envolveu no manto da mansidão e da bondade e seguiu o mestre. Seguiu até chegar ao Pentecoste, e no Pentecoste foi revestida de poder, o Espírito Santo desceu e se repartiu sobre todos e entrou nela. Judas Iscariotes estava curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, mas não conseguiu chegar até o Pentecoste, a ter uma nova natureza, porque a natureza dele era diabólica. Maria Madalena começou com a natureza diabólica, mas terminou com a natureza divina. Judas Iscariotes começou seguindo Cristo, mas terminou traindo. Maria Madalena estava no mundo, mas passou a ser seguidora de Cristo
e a se envolver no manto da mansidão e da bondade e a servir o Mestre até os últimos dias de sua vida, porque ela reconheceu que ela foi perdoada por Ele. E quem muito ama, muito perdoa. É tremendo. Isto é maravilhoso. Dela saiu sete espíritos e não voltou mais nenhum. Judas Iscariotes estava expulsando demônios, mas depois ele estava traindo Jesus, usado pelo diabo. Gente, não é o começo das coisas, é o fim das coisas. Não olhe para um homem pelaquilo que ele fez no passado, mas pelo que ele está fazendo no presente. Não é o começo, é o fim. É o fim. Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? Não adianta nada. Então veja, eu vou concluir a reflexão, que o meu tempo está acabando. Então aqui nós temos uma mulher que gozou de uma experiência, de uma libertação total. Saiu 7 espíritos, não voltou mais nenhum. O espírito que se apossou na vida dela foi o Espírito Santo. Tem pessoas que saem um espírito e ele não consegue colocar o Espírito Santo, depois aquele espírito anda por lugares áridos, não tendo onde repousar, volta para a sua casa e traz mais 7 piores do que ele. E a pessoa agora fica com 8 espíritos, e nós vamos falar disto. O último estado desta pessoa fica pior do que o primeiro, porque ele fica um religioso dentro da igreja, dizendo que está salvo, mas está perdido. E muitos perdidos estão dentro das igrejas, porque eles têm espíritos religiosos. Necessário é ter uma nova natureza. Uma natureza que não te leva mais a pecar. Eu não digo falhas, que falhas vamos cometer, mas pecado é incredulidade. E Jesus dizia: vá e não peques mais, para que não suceda coisa pior. Creia. O profeta disse: a cura dura enquanto durar sua fé. Se sua fé falhar, a doença volta novamente. Mesma forma, você é salvo pela fé. Pela graça você é salvo. Mediante o que? A fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Permaneça crendo. Permaneça crendo. Vá e não peques mais. Não seja incrédulo. Então aqui nós temos uma vida transformada, renovada, mudada. O maior milagre é transformar a sua natureza pecaminosa em uma natureza santa. É tirar a natureza demoníaca e colocar a natureza do Cordeiro, colocar o Espírito Santo. Então você passa a ter uma nova natureza. Shalom, eu não tenho mais tempo para continuar. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quarta, às 19h30. Você é o meu convidado especial. Domingos e quarta, às 19h30. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Nosso WhatsApp para contato é 83 981 25 19 62. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição. Estamos aqui para te ajudar. A todos que estiveram conosco pelo Facebook, pela Pedra Branca FM, pela Gravatar FM, pelo nosso canal no YouTube, Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, se inscreva no nosso canal. Lá você vai encontrar vários vídeos da revelação da palavra, para te ajudar, para te fazer crescer espiritualmente, para te libertar. Eu creio. Se você acessar, você vai se deparar com um acervo de vídeos maravilhosos para te ajudar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Fique na paz do Senhor. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83981251962. Faça sua pergunta. Estamos à sua inteira disposição.